Boa noite, gente. Agora a gente vai ler Esther, capítulo 8 e Romanos, capítulo 3. Vamos comigo. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel do dedo, aquele de selar, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agadita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se eu posso contar com seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agadita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e deu seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem com um anel do selo real. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres dos 127 províncias que se estendia da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua da escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o seu anel de selar do rei e as enviou por meio dos mensageiros montando em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem e de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, mulheres ou seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor no 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando em cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Agora bora lá para Romanos, capítulo 3. Que vantagens há, então, ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados para receber a palavra de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade não anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus irá julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é túmulo aberto, como língua envenenam. O veneno da víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seu caminho, e não conhecem o caminho da paz.
Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem não haja distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseando em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Bom, gente, amanhã a gente lê mais alguns capítulos pela manhã. Deus abençoe.